Olá, estamos começando mais um Estúdio Cultural nesse mês especial ao Dia Mundial do Rock, Estúdio Cultural especial de rock, com uma lenda aqui de Santa Maria, o Pila. Como é que tá, Pila? Tudo bem? Tranquilaço? Bonitaço. Figuraça aqui. Professor Leonardo Guedes aqui da instituição, tudo bem, professor? Tudo bom. Tudo tranquilo? A Nayara Lung sempre conosco, tudo bem, Nayara? Tudo bem, tudo tranquilo. Interagindo com o pessoal aí de casa? Sim, Facebook, TV Unifra, só mandar seu recadinho e a sua pergunta aí pro pessoal aqui do rock, né? Em alusão ao rock, a gente trouxe justamente uma das lendas do rock de Santa Maria. Se a gente pudesse aproveitar o material que é feito fora do ar, ia ser extraordinário, porque o Pila é uma figuraça, né, Pila? Pô, obrigado, mas lenda, né? Lenda é meio que... É velho, né? É velho, é verdade. Eu costumo dizer que eu tenho a idade do rock and roll, que já passou de 50 anos. É com muito prazer que eu aceito esse aditivo aí. E o nosso rock que está de parabéns, inclusive. Obrigado pelo convite, vem bater esse papo maravilhoso, nesse lugar maravilhoso com essas pessoas aí. Pila, para a gente começar esse programa, a gente já exibiu uma matéria especial, que foi feita pela Nayara Lung, justamente com alguns personagens da música do teu tempo, Pila, da banda Fuga e tal. Tem saudade daquela época? Será um prazer. Saudade daquela época tem? Saudade é do tempo do início da Fuga. Desde que a Fuga existiu, saudade sempre você fez presente. Perfeito. Nayara, como é que foi esse bate-papo com o pessoal aí? O que Pila espera pra gente começar esse programa aí? Pila, a gente fez um apanhado, assim, um pouquinho de pessoas que viveram naquela época, viveram contigo naquela época, no momento do início da Fuga e deram continuidade. Acho que tem uns depoimentos bem bacanas. Vamos assistir. Legal. A Fuga é parte da minha vida desde sempre, assim, porque eu lembro que a música começa a entrar na minha vida desde criança e tudo mais, mas a primeira forma que eu vi, assim, que era aquilo que eu queria fazer, foi no ensaio da Thanos, né? Inclusive eu conheço o Pila, o Gonça, o Rafael, na época era o Naban ainda na bateria, por volta de 85, 86. 86 eu acho que é quando o Pila entra, porque era o Negrão ainda no vocal. Aí o Pila entra na banda e eu começo a frequentar os ensaios de uma forma muito assídua, assim, não só eu, era uma turma, assim, ia 30, 20, 40 pessoas às vezes no ensaio. E aí o Coco, o Vladimir, vira baterista e a coisa começa a modificar a partir da ideia onde o Zé e o Pipoca entram na Fuga, né, um saindo da Banana Explícita e outro saindo da Bruxa, A Bruxa é uma banda maravilhosa também, e aí da Thanos se transforma em Fuga. Nesse período, com o Pipoca e com o Zé, eu já começo a trabalhar com eles, ou seja, mesmo com uma idade bem novo, assim. E aí eu começo a trabalhar com eles até ser efetivado em 89. Eu lembro que foi um show no Tênis, chamava Dama da Noite, em abril de 89. Interessante a gente pensar que nessa época em que não existiam as redes sociais, eles conseguiram realmente uma penetração muito grande de lotarem os shows, de circularem no estado, fazerem muitos shows. Só há méritos nessa... E mostra realmente o valor do trabalho deles, né? Como banda, que conseguiram realmente... 20 e tantos anos, estamos falando ainda na Fuga, ou seja, há realmente valor no trabalho dessa banda, né? Aquele gosto me faz lembrar que eu não quero olhar pra trás. Mas eu me lembro da Fuga como uma banda que realmente conseguiu levar a bandeira do som de Santa Maria com uma identidade muito forte, até para fora e muito para fora de Santa Maria, né? Me lembro de reportagem na Zero, do lance do idioma gaúcho dentro da estrutura das canções, o famoso Ei Tu que vive a vida, ou seja, não usando você, né? Usando o tu, que é uma coisa muito nossa mesmo. A autoral, na época, era bem complicado, né? Que eu lembro, assim, de fazer música autoral na época, porque... E até hoje mesmo é complicado, né? Porque as pessoas normalmente esperam que as bandas toquem alguma outra coisa, e se ela conseguir tocar parecido, a banda é boa, mas eu acho que a coisa não é por aí, né? Eu acho que o trabalho autoral que faz a diferença, vai dar uma personalidade para a banda. E a Fuga teve muito disso.
A Fuga foi a primeira oportunidade que eu tive de ir para Porto Alegre, por exemplo, e ver num festival cheio de bandas, o público ter a atitude que teve, as palmas, os gritos, pessoas cantando junto. E tu ter a oportunidade de ver um gasômetro inteiro, assim, e uma porcentagem muito grande cantando a música e os que não cantaram aplaudindo ela por ter entendido a história que aquilo carregava, né? Aquilo carregava uma cidade inteira, assim. Assisti vários shows, me lembro de ver show na praça, que foram marcantes demais. Era uma banda que realmente tirava as pessoas de casa para assistir. As pessoas iam até os eventos onde a Fuga, a Bruxa, as bandas da época faziam seus shows, porque e com esse amor por ser um produto local, né? Que eu acho que é uma coisa que falta muito também hoje. Se curtia muito por ter qualidade, por ser de Santa Maria. Eu acho que o show da Fuga que marcou mesmo foi aquele na esquina na boca do calçadão, né? Que no sábado de manhã armaram o palco ali, fecharam a rua, tudo, e tinha gente em cima das marquises, mas eu acho que foi o show que eu fui da Fuga mais marcante. O Pila é meu bruxo que mora aqui na minha cidade, meu bruxo rosa, que mora aqui em Santa Maria. Eu tenho a oportunidade de vê-lo, aonde eu estiver, eu vou no aniversário dele uma vez por ano, lá eu tô indo lá, batendo na porta dele, para pedir meu axé, para pedir minha energia, porque é um cara que tem uma luz muito forte, é um grande amigo mesmo. Eu chamo ele meio de paizão, para ele não ficar muito velho, eu chamo de irmão mais velho só. O Gonçalo não existe, né, cara? É uma amizade que também vem desde sempre. Um professor, um cara que me ensinou muita coisa, principalmente no lado burocrático da música, né? De se valorizar, de conseguir cobrar, de conseguir buscar um objetivo, né? De traçar metas dentro da música, porque senão tu não consegue viver dela, né? O Rafael, um dos guitarristas mais talentosos, uma mão direita, de uma firmeza, assim, de uma coisa que eu vi o Iron Maiden fazer, assim, e quando veio o cara estava do meu lado fazendo, sabe? Um músico de extrema qualidade mesmo e um grande amigo. O Zé e o Pipoca eu já vou falar numa coisa só, porque eles são meus irmãos, assim, eu morei na casa deles, toda aquela rebeldia de adolescência foi eles que me ajudaram a não cair no erro das rebeldias adolescentes, e eu tenho eles como grandes mentores, assim, de uma qualidade de vida que eu procuro ter até hoje, assim. E até repassar para os mais novos também, como fizeram para mim, eu procuro também sempre dizer, não, dá uma centralizada na coisa, dá uma organizada, porque é uma linha tênue muito grande, né? Entre a música, a noite e o destoar disso tudo, né? Médica, essa doida ali que tava assim. O legal é isso, cara. Tem uma infinidade de gente, enfim. Tá gravando aí? Tá gravando, tá? Pô, que legal. Eu queria dizer que eu fiquei muito emocionado vendo isso aí. Quase não consigo falar de tão emocionado. Mas a verdade seja dita, no primeiro disco, quando passou de 10 cidades que a gente já estava viajando, resolvemos comprar um mapa do Rio Grande e botar no ensaio, compramos umas caixinhas de alfinete colorido e a cada cidade que a gente visitava, a gente cravava o alfinete colorido ali. No término do primeiro disco, a gente havia visitado 182 municípios no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Aí a gente se deu conta do que a gente estava fazendo e bateu na porta uma certa responsabilidade em fazer isso bem feito e passar coisas boas. Aí sim começamos a tentar fazer e passar para as pessoas o que era de melhor e o que há ainda de melhor dentro do rock and roll, que é a diversão, a descontração, o amor que as pessoas têm. O rock and roll atualmente não é mais o tripé sexo, drogas e o rock and roll. É calcado em muito amor esse sexo, né? E drogas jamais. Né? A droga natural que a gente tem do nosso corpo, a nossa energia que deve ser usada. É uma linguagem nova e essa rapaziada está fazendo esse papel muito bem feito na cidade, sem antes voltar ao passado e dar uma analisada, sem perder a sua raiz. Eu fico muito orgulhoso disso, me orgulho muito do rock de santamariense e a cada lugar que eu chego e digo que sou de Santa Maria, geralmente assino embaixo dizendo como é uma das cidades que produz a melhor música no estado do Rio Grande do Sul. Eu fico muito feliz com isso. Bom, Pila, tu tinha noção assim de quanto vocês iam alcançar com a Fuga? Vocês tinham algum objetivo específico quando vocês entraram assim, informaram, bom, vamos formar a Fuga, e agora? Até onde a gente quer ir? Até onde? Qual era o sonho máximo assim que vocês tinham? O que vocês pensavam? A gente sempre quis, a gente tinha muita ânsia de querer. E essa ânsia de querer leva a gente longe. Quando nos damos conta mesmo, nós estávamos no trânsito de São Paulo, uma cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul, com uma reunião marcada com um dos maiores produtores musicais do Brasil. Aí a gente se deu conta que a gente estava realmente lá. E nos damos conta também de que nós tínhamos uma linguagem. E não arredamos pé dessa linguagem, nem do local que nós morávamos, né? Tão pouco do português carregado que o gaúcho tinha. E lá fomos nós, lá e estava nós de frente para um produtor dizendo que tu era uma palavra gaúcha, que não poderia usar para um lançamento nacional, de que vocês colocaram duas mulheres se beijando num clipe na televisão, coisa que ninguém tinha se atrevido a fazer, uma grande sacação do Sérgio Assis Brasil na época, de que nós não deveria ser de Santa Maria, de que nós deveria ser da capital do estado do Rio Grande do Sul, que eles jamais lançariam uma banda do interior. Enfim, aí damos umas de bom gaúcho que somos, arredamos o pé. Se não fosse do jeito que a gente queria, né, sendo lançado como uma banda de Santa Maria, com o sotaque gaúcho, a gente não aceitava. Aí houve alguém em Porto Alegre lá que já se apresentou como tendo músicas capacitadas para esse produtor, para inclusive colocá-la na novela das 7 da Rede Globo. Dando nome aos bois foi a música Nega Bombom do Cascaveletes, que tomou a vez de Saudade, pela Fuga ser essa coisa gaúcha de fincar o pé, entendeu? Chegamos lá, amarramos nossos cavalos na entrada da emissora, né? E encilhados mesmo, se precisasse partir de volta para o Pago. E foi assim que a história foi escrita mesmo. Com muito orgulho nós fomos até lá, por pouco não beliscamos aí uma ponta na novela das 7, mas a gente não perdeu a nossa essência, não deixamos de ser o que nós éramos, voltamos mais fortificados para cá e fruto disso é essa nova geração que não esquece o que a gente fez e assume de peito aberto o rock da nossa cidade, as coisas que dissemos, o que quero dizer com o papel de bala que a menina jogou fora ontem e eu era apaixonado, vou compor uma canção pro mudinho da praça, te lembra? Vamos compor Camobi, vamos compor a nossa história, vamos contar nosso amor, o nosso dissabor, a nossa vida. Por isso existe o rock santamariense, tão conhecido no estado do Rio Grande do Sul, por ter raiz, por ter gente que seguiu adiante segurando essa bandeira como nós seguramos quando adentramos no centro do país e fomos mandados de volta para casa. Professor, o senhor que é um professor que inclusive leciona a disciplina de História do Rock and Roll. História do Rock Nacional, né? Não, essa aí é a história geral. História geral do rock, né?
que representa uma figuraça como essa que é o Pila, que a gente viu os colegas dele, que é muito fácil um jornalista dizer, dar uma de Fausto Silva, que a gente brinca, toda vez que traz alguém que diz que o cara é referência, parece que a gente está enchendo a bola, e não é verdade. Porque a gente vê os caras que tocaram com o Pila dizendo assim, não, o Pila foi a referência, a banda Fuga, o que ela representou pro rock and roll. O que representa isso para a história do rock? Ver isso que a gente viu, parar o Calçadão de Santa Maria, um show na boca do Calçadão, ver aquele público lotado, o pessoal cantando as músicas, 180 e poucos municípios com o primeiro disco, ou seja, algo que hoje a gente não consegue imaginar com uma banda que está sendo lançando o primeiro material. Sim, era algo impressionante, assim, a fidelidade do público de Santa Maria em relação às suas bandas, né? E com certeza a Fuga era o principal expoente, né? Posterior a Thanos. Os shows eram grandes eventos, reunia centenas, talvez milhares de pessoas com músicas autorais. As pessoas iam para escutar as músicas autorais, músicas compostas pelas bandas, próprias bandas de Santa Maria, pela Fuga. O Sentimento Perdido era um hino, acho que dá para se considerar um hino da cidade, né? A Fuga, em certo momento, ela teve que, como uma estratégia, né, lançou uma banda chamada Fugitivos, ou Fugitivos, para tocar os covers. Boa observação. Porque era, a ânsia pelas músicas autorais da Fuga era tão grande que não sobrava espaço para se tocar, acredito eu, para tocar os covers, que era um que o outro só nos shows. Então, em certo momento, a Fuga lançou uma subbanda. Subbanda não é bem o termo, né? Porque talvez tenha uma conotação meio depreciativa, né? E que enchia. Eu me lembro de shows na boate do DCE com essa banda chamada Os Fugitivos, tocando covers, Gangue 90, etc. E que a boate cheia, por um sábado, que no sábado nunca foi o grande público da boate do DCE no sábado. E gente saindo por tudo que era canto, né? Então, assim, a fidelidade do público, o público se identificava com aquilo ali, né? E todos os lugares em que a Fuga tocava era cheio. Um parentezinho, isso em tempo em que a internet não existia. O contato tinha que ser pessoal. A gente fechava show, às vezes, com o oeste catarinense, com um telefone de contato que a gente tinha do produtor lá, que era um telefone que a vizinha da rua, única detentora de um telefone da rua, ligava para ele. Ó, tem o telefone para ti aí, cara, um pessoal de uma banda de Santa Maria. Se quisesse ouvir a banda da Fuga, ou tu ia num local, num clube ou numa boate do DCE que haviam adquirido o disco, ou tu gravava uma cassete. Então o contato era quase que físico. A gente conseguiu essa abrangência toda pedalando, andando, de Kombi, de carro, de a pé, fomos de moto a show, fomos de carona a show, fomos em ônibus de linha. Então era uma dificuldade imensa, era imensa. A diferença é muito grande de uma banda ganhar uma abrangência grande hoje. Da noite para o dia, o Taca-Lepau Marcos teve não sei quantos acessos. É muito fácil. É muito fácil. Eram tempos difíceis. Eu lembro com muito carinho de cada pedrinha, cada feridinha que eu tenho embaixo dos pés, eu trato ela com carinho, porque valeu a pena, vale a pena. Ouvi o professor falar agora isso tudo aí, de que ele fez parte no outro lado da cena. Para mim é muito gratificante. Eu lembro do show do Lobão em Santa Maria, o Lobão no auge da sua carreira, no ginásio do Centenário, da Escola Centenário, em que o show de abertura era da Fuga e o show de abertura se tornou o show principal da noite, né? De tanta movimentação, de tanta empolgação do público. Essa com o foi a show, noite né? que não me deixaram eu aparecer em rede nacional na Bis, porque eu queria bater no Lobão, né? Porque o Lobão era o artista maior, eu já tinha conhecido ele lá em Florianópolis, eu tinha mantido um contato pessoal com ele, e chegou todo estrelão aqui na minha cidade, e, inclusive antes acertou tudo com a produtora, para a gente fazer a abertura do show dele. Como ele está falando, o povo foi ver o show da Fuga, e quando chegou na terceira música da abertura da Fuga, o Lobão chegou com o ônibus da Planalto atrás do ginásio, dizendo que era hora dele entrar no palco, e o produtor disse, agora tu espera, que agora a Fuga está se apresentando.
E ele subiu no palco e começou a desligar as coisas em cima do palco. E aí eu voei para trás, me grudei no Lobão, e o produtor, calma gente, cara, tu sabe em quem tu quer bater? Eu disse, eu sei mesmo, é esse que vem aí que é o cara, acho que é o cara aí. Mas não me deixaram brigar com o Lobão, não me deixaram surrar aquele cara lá, mal educado, que tinha levado umas latinhas de cerveja lá, porque botaram ele abrir o Megadeth no Rock in Rio, nós não éramos culpados disso. Ele não quis mais saber de rock, chutou no coxo, chutou no balde, no coxo que comeu. E aí foi cantar. Ele recém tinha cortado os cabelos, vocês eram cabeludos, né? Começou a cantar músicas da MPB, gravou um disco de Cartola, né? Não, a gente nunca cantou MPB, a gente nunca fez isso aí não, Lobão. A gente sempre fez rock, né? Eu acho que ele deve guardar isso com muito carinho também, que ele encontrou uma banda gaúcha de verdade aí. Por pouco não puxaram o facão pra ele, a coisa parecida. Esse é o rock gaúcho, esse é o rock da cidade, tenho certeza que ele não vai esquecer nunca mais. Pila, pra gente encerrar esse bloco, assim, quando tu vê os depoimentos dos teus ex-colegas, dos teus, mas sempre amigos, né? Mas o pessoal que tocou contigo, ou que acompanhou, seja como radialista, como fã de rock, ou como colecionador, e quando tu vê imagens, principalmente imagens de vocês no palco e aquele público que era fã, não era simplesmente um público espectador. Era não, né? É muito E fã. ainda é fã, é só ver a forma com que eles falam. Ele abriu pro Nazaré, que tava a maior loucura. Pô, Nazaré foi um convívio, foi especial para mim, porque eu não acabei só fazendo aquele show e aqueles minutos em cima do palco. Pela primeira vez, eu acho que eu tive um contato e pude sentar com um intérprete, conversar com um cara que, para mim, eu era fã, sempre foi um ídolo para mim, aquela Love Hurts dele, aquelas coisas que o rock dos anos 70 traziam às lojas, a gente comprava e tal. Né? Foi fantástico, embora eu tenha conhecido bastante gente do mundo do rock, como o nosso falecido Ronnie James Dio, o Geddy Lee do Rush, mas ele talvez seja uma das figuras assim, que eu mais tive a proximidade e mais pôde me passar a experiência, velhinho, fazendo aquilo que gosta. Bem da verdade, ele está fazendo aquilo que gosta porque a mulher não quer ele em casa depois de aposentado. Mulher de roqueiro reclama a vida inteira, mas quando ele se aposenta, ela não quer ver de casa. Vai para a estrada, porque o teu lugar na estrada aqui, tu é muito volume dentro de casa. Então, pô, fantástico isso. Então, na estrada, Deus há de me dar saúde. Para mim, tocar, como diz no Algarani, se eu nasci para cantor, eu hei de morrer cantando. E que esse povo sempre procure entender as ânsias da juventude, o que significa o rock na vida das pessoas, né? Acho que o rock, assim, é um momento muito especial e as pessoas nunca mais vão esquecer de uma fase quando ela entra no rock, o que ela aprende com o rock, o que ele significa para ela, que para mim, já falei, volto a frisar, rock and roll deveria estar na escola como uma das, como português, como religião. No meu tempo, eu fui do tempo que eu tinha aula de religião, né? Então eu tinha que ter aula de rock. Por quê? Porque o rock tem os seus dois caminhos, né? Então, por incrível que pareça, existe sim a educação. Tem que se educar para o que você vai dizer e o que você vai passar adiante. Por isso que eu falo na matéria rock, né? Porque é uma idade muito delicada do adolescente. Ele gosta, ele quer extravasar. Então tem que ter muito cuidado, porque tem vários tipos de rock. Tem o rock que faz bem, né, e o rock que perturba, né? E a gente sempre aconselha, sim, o rock verdadeiro, mas o rock que transmita alguma coisa de boa para a sociedade e para as pessoas que estão à tua volta. Disseminar coisas ruins não tá com o rock and roll. Podem escolher o funk, como é que é o funk poderoso, aquele que chamam, né? Enfim, mas o rock and roll é essa coisa bela, essa coisa divertida. Vamos cantar o nosso amor, vamos cantar a nossa vida
fico muito feliz em fazer rock 32 anos depois de ter iniciado. Ediano, poderia ter escolhido um personagem melhor para trazer aqui para falar justamente do rock and roll aqui da região, aqui o rock de Santa Maria. A gente volta em instantes com o Estúdio Cultural e eu vou poder formular melhor a pergunta para o Pila sobre quando ele vê as imagens daquela época de shows lotados, o que vem na cabeça dele em primeiro lugar, mas em seguidinho depois do intervalo. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Meu nome é Graziele, eu tive uma experiência de intercâmbio na Índia, na cidade de Jaipur, na região do Rajastão, fica no norte da Índia. Eu fui para lá porque eu tive porque eu queria muito trabalhar com importação e exportação, e na época tinha surgido uma oportunidade de fazer um meio-campo entre empresas de lá, que importavam pedras preciosas daqui do Brasil, e porque lá Jaipur é a capital nacional das joias. Foi muito gratificante, é uma coisa que na verdade tu geralmente vê nos filmes, e realmente é muito colorido, o artesanato é muito bonito, tem muito brilho, e é muito esse jogo de cores, os pós-coloridos no role, é bem animado. Só que ao mesmo tempo é bem gritante a desigualdade social, e é uma questão que as pessoas elas realmente ficam indiferentes por causa desse sistema de castas. Então, tu vê pessoas com muito dinheiro e elas realmente consideram aquelas pessoas pobres que estão ali sentadas no chão, às vezes com roupas muito sujas, elas acham que é normal, porque elas nasceram pobres, então elas têm que morrer pobres. Eu aprendi mais essa questão de religiosidade com os indianos, porque em tudo que é lugar tem templo. E eles são bem de fazer meditações, a yoga é muito forte, tu acorda de manhã, vai nas praças e eles estão lá caminhando com aquelas saias compridas, com saris. E não importa, eles têm essa vida bem ativa. Só que ao mesmo tempo, os animais, na verdade só as vacas que eles realmente cultuam e gostam, mas animais que nós gostamos, por exemplo, cachorros, para eles é como nós tratamos ratos. Então é uma coisa que choca um pouco, principalmente se tu tem um cachorro em casa. Gato eu realmente não vi lá, e tem muitos porcos que vivem nas ruas, porque tem os hindus, né? Mas também tem os muçulmanos, e os muçulmanos não comem carne de porco, então eles ficam soltos. Mas foi uma experiência muito gratificante e eu espero voltar lá mais uma vez, mas em outra região, porque cada região é realmente bem diferente e acho que sempre tem coisas para aprender. Como é que é, Pila? O que tu comentou ali? Eu não boto mais meus pés. Ô, cidade bem fedida. Que figura. Pila, nós estávamos encerrando o bloco ali, falando sobre a história da banda Fuga, a tua história no rock. Afinal de contas, a gente está fazendo uma série de programas especiais em relação ao rock and roll, principalmente o rock and roll aqui de Santa Maria. E a gente viu ali o pessoal fazendo muita referência da banda Fuga e referência a ti, por a tua liderança. Muita gente remete a imagem da banda Fuga à tua pessoa. Quando tu vê aquelas imagens do calçadão lotado, aqueles shows em Porto Alegre, o que te vem na tua cabeça em primeiro lugar? Em primeiro lugar, não tenho arrependimento nenhum, mas me vem uma coisa tão gostosa, uma mistura que trava tudo, me seca a língua, me cala o grito numa viagem louca que eu não sei explicar.
É uma emoção muito grande porque trago comigo, dentro do meu peito, dentro do meu coração, costumo dizer, não sou eu o Pila, é a minha cidade inteira, por onde quer que eu ande, é a minha geração inteira. Fico muito orgulhoso, mas acima de tudo fico muito emotivo, porque foram momentos mágicos, não só da minha vida que estava em cima do palco, mas como a vida das pessoas que estavam na frente, que hoje são médicos, doutores, juízes de direitos, prefeitos de determinadas cidades, presidentes de grandes entidades, e que plantaram e que viveram o rock com nós, que foi um belo exemplo, senão não teríamos se tornado na geração que se torna hoje. Essa própria pessoa, um grande professor dessa academia, né, que também viveu isso. Então, tenho a certeza que eu fico bem tranquilo e bem feliz por ter feito um papel tão significativo na vida de todos vocês. Peço perdão, fico emocionado demais, peço perdão, me perco as palavras. Mas muito obrigado, gente. Que viva o rock and roll. Vamos comemorar de novo dia 13 de julho agora, esse bom velhinho. E fiquem bem, continuem fazendo o rock de vocês, da cidade de vocês, não esqueçam das suas identidades, não esqueçam das suas raízes. Muito obrigado, fico muito feliz e muito emocionado. Vila, a gente que se emociona com a tua presença, e o programa não acabou ainda não, né? Mas aproveitando as tuas palavras, a gente viu no primeiro bloco, tu contou uma história de uma participação, de um bate-papo com um produtor, onde a música de vocês poderia entrar numa novela da Globo, que seria uma forma de abrir as portas para o mercado nacional. Rolou em algum momento alguma espécie de arrependimento por não ter mudado o estilo de vocês para não ter entrado nesse mercado nacional? Ou existe alguma coisa que vocês disseram, a gente poderia ter feito ou não? A forma com que vocês optaram em seguir a carreira de vocês batem no peito com orgulho e dizem assim, foi assim que a gente escolheu e o mercado do Sul foi o que nos acolheu e é isso que importa. Sim, a gente bate firme no pé, a gente não tem arrependimento nenhum, de forma alguma. Era uma expressão nossa, a gente não inventou ela, portanto não teríamos outra para inventar, para colocar na situação dela. As coisas aconteceram ao natural e as interpretações também, tanto que quando a gente compôs a música que veio a ser a origem do clipe do Sérgio Assis Brasil, que ganhou o prêmio na época, e meio que deu uma revolucionada na televisão, que foi a aproximação de duas mulheres. Não foi eu, quando compus a música, que eu imaginei que aquilo pudesse ser a história homossexual de um casal. Então, vai da interpretação que as pessoas davam. E não seria um cara que viria me dizer que estava errado se uma cidade inteira estava dizendo que não. Então, me desculpe, a gente manteve o posicionamento, a gente retrocedeu, e a gente se afastou e a gente veio para o nosso Rio Grande, que não deixa de ser um grande país, como eu costumo dizer. O nosso sul é maior que o Brasil. Nós temos aqui um campo de trabalho enorme, pessoas que entendem o que a gente está falando e o que a gente está cantando. Sobra produção, sobra lugares para se apresentar e para fazer turnê. Somos aqui e aqui continuamos fazendo rock. Se nos aceitarem no centro do país, como somos, iremos novamente, nem que eu tiver 70 anos, eu vou ao centro do país. Mas desde que assine embaixo daquilo que a minha cidade endossou para mim. Então não tem arrependimento nenhum e acho que toda a banda Fuga não tem arrependimento nenhum de ter fincado o pé, mesmo quando a mídia deu as costas na época para o que era feito em uma cidade do interior. Professor, Nayara, quer fazer uma pergunta? Não, eu gostaria de perguntar ao professor como que ele vê, assim, o Pila, ele demonstra visivelmente essa paixão pela banda, é quase o que um pai, assim, ele defende mesmo, e é o Estado, é o rock, é a banda como um todo. Como que as bandas hoje, eu não sei se tu tens acompanhado também as bandas santamarienses, mas as bandas do interior, assim, como tu vê, assim, elas, para que tenham essa paixão, elas existem ainda, têm essa paixão pelo rock, ou é só uma fachada? O que demonstra, o que
tem nesse cenário atual hoje? Eu tenho acompanhado algumas bandas aqui de Santa Maria, né? E eu acredito que tenha bons trabalhos e autorais, né? Muda, o contexto histórico muda o perfil, né, das apresentações, dos lugares para se tocar, né? Acredito que tenha a identificação do público ainda com essas bandas, elas tenham essa garra, essa vontade de fazer as suas músicas, mas o contexto histórico é um tanto diferenciado, né? Na época... Pergunto isso pela questão da internet, da Sim. informatização, tecnologia e tudo mais que a gente tem hoje presente, né? Na época dessa geração aqui da Banda Fuga, os shows eles se davam basicamente em locais gratuitos, né? Era praça, eu vi nossas expressões lá no estádio da Universidade Federal de Santa Maria, vi nossas expressões no estádio do Interzinho, show na praça, que ali eram multidões e os shows gratuitos. Hoje, pelo que eu acompanho, há lugares, alguns bares mais temáticos, digamos assim, né, que dão esse espaço para essas bandas tocarem. São lugares mais restritos, menores, e que paga ali o cover. Não era tanto o perfil da época tocar em bares, era em lugares maiores. Até nem sei se na época tivesse bar que desse essa possibilidade das bandas tocarem, como é que se faria com o público, porque o público era muito numeroso, né? Era muito numeroso. É com muito orgulho que eu digo que os bares não suportavam a capacidade da Fuga, né? O dono do bar disse, eu queria muito fazer vocês aqui no bar, mas é muito... Vai vir muita gente, vai tremer muito a estrutura aqui, o vizinho vai me incomodar, porque a gente nunca soube tocar baixo, a gente nunca usou equipamento com menos de 1000 watts de potência, era aquela coisa, tanto é que a gente anunciava no cartaz, com tantos 1000 watts de som, e era verdade mesmo, teve shows que a gente saiu com 10 toneladas de equipamento, né? Embora na época, né, uma caixinha de som tinha boa mesmo, era do tamanho de uma geladeira, hoje uma caixa boa mesmo não passa disso aqui, né? Eram as caixas pêndulas hoje, mas sim, a gente saiu em turnê do segundo disco com um caminhão com 10 toneladas de equipamento de som. Então o bar não suportava, e tanto é que depois a gente teve que fazer uma versão bem light, assim, porque todo mundo queria ouvir o Pila não cantar as músicas próprias. Imagina o Pila cantando Rush, The Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, e ninguém tocava isso no bar. E a gente fez isso também, né, numa versão menor. Vamos no bar lá tocar as músicas do Rush, que foi esse projeto Fugitivos, né? Que eram os meninos que haviam fugido da fuga ali para dar uma palhinha no bar, entende? Quem quisesse ir, ia, mas todos queriam ir, estava a banda inteira lá no bar. Fila, mas isso é muito interessante porque, assim, ó, talvez para essa... Eu não me considero da velha geração ainda, estou no meio do termo, não sou da nova nem na velha, ainda estou na metade da faixa, digamos assim. Mas o pessoal que está começando agora a sair em Santa Maria talvez não consiga visualizar isso, imaginar. Porque quem começa com as bandas hoje com rock, geralmente é o lance do cover, começa com banda cover, tem dificuldade de inserir a música autoral, toca uma ou duas durante a apresentação, são poucas bandas que trabalham só com músicas autorais, até pela questão do espaço. Vocês fizeram o caminho totalmente inverso, sem o lance da divulgação que tem hoje, porque hoje se a gente fizer uma música aqui, a gente lança no YouTube. Quantos vão curtir, vão gostar, é um tiro nas nuvens, afinal de contas, assim como o Marco Velho, que deu aquela enxurrada de visualizações, quantos vídeos tem na internet todo dia, alguns dão certo, outros não dão. Mas naquela época vocês não tinham esse poder de divulgação que tem hoje, e vocês tinham que se esforçar para tocar música cover, ou seja, em primeiro lugar a música de vocês. É o caminho inverso de hoje, vocês têm noção? E que o caminho inverso, eu costumo dizer que hoje as pessoas encomendam e tentam formatar alguém que quer ser, né? E a gente não, a gente era, né? Eu costumo dizer que eu andava com loucos que faziam, né? E não gostavam de certos que falavam, entende? Então nós era muito daquela turma dos que faziam e não dos que falavam que iam fazer. E hoje não, hoje encosta um produtor do lado do cara, vê ele tocar violão, tu deixa eu te produzir. Aí tira essa frase aí que tá feia, bota essa outra aqui. Então, o caminho inverso foi a natureza mesmo.
Foi natural mesmo. Nós não escolhemos ser artistas, nós não sonhávamos em subir num palco, né? Nós não tinha essa ambição de ir para o centro de São Paulo. A gente queria sim fazer e fazia. E as coisas foram acontecendo natural. Tanto é que a gente deixou o cover para depois. Mas não incrimino uma banda cover por fazer sucesso, porque o próprio Led Zeppelin era uma banda cover, né? O primeiro disco do Led Zeppelin não tem uma única composição do Jimmy Page e do Robert Plant, são tudo músicas do blues americano, da folk music dos anos 50, onde o Robert Plant gostava de The Carpenters, escutava Holly, né? Enfim, cara, eles eram numa outra... Mas foi natural isso que você está falando. Hoje, se eu tivesse que aconselhar, eu aconselharia não começar interpretando coisas dos outros. Primeiro, atua. Primeiro, o que tu és capaz de fazer, de interpretar e de dizer. Quem sabe você não é mais capaz que aquilo que você ouviu? Quem disse que não? Há 5 anos atrás, o Neymar era um menininho, hoje ele está lá decidindo e com uma nação nas costas para bater um pênalti. Há 5 anos atrás, ele era um garoto de 12 anos. Um guri de 15 anos, perdão. Hoje ele tem 22 anos, acho, o Neymar, no máximo. Então, assim é o que eu sempre digo para a meninada. Primeiro, tenta te descobrir. Cheguei na casa de um amigo meu, ele estava lendo a vida e a obra do Papa João Paulo II. Eu disse, o que tu está lendo? Eu estou lendo aqui, eu quero saber sobre esse cara. Eu digo, e sobre ti, cara? Tu sabe alguma coisa? Então, primeiro te descobre a ti, depois vai procurar saber da vida do outro, da outra história. Entendeu? E se tu é capaz de interpretar Pink Floyd, se tu tem a capacidade do Jimmy Page na guitarra, se tu canta mais ou menos que Robert Plant, né? Enfim, eu acho que isso aí primeiro tem que saber quem tu é, que tipo de peça tu é, aonde tu vai na engrenagem, para depois tu querer se transformar em outras peças e ser vendido por aí para ser colocado no motor de vários outros, né, carros que vier andar por aí, entendeu? Então, é muito importante isso, é muito importante essa tua pergunta, é muito importante o que eu estou dizendo. Descubra do que você é capaz, o que você tem dentro de você, escreva no papel. Pega o teu violão com as tuas 3 notas, com as tuas 2 notas e tenta botar para fora. Quem sabe não é aí que tu vai te encontrar. O cara que eu considero mais cult do rock atualmente, como é que é o nome dele? Aquele menino Enfim, esse cara aí, ele é um cara assim que ele fez a primeira guitarra dele e ele estava passando numa loja tipo Oba Oba, na Avenida Rio Branco, e tinha uma guitarra de plástico, de brinquedo, e ele pegou a guitarra, o Jack Wright, ele pegou a guitarra e começou a tocar, e disse, se eu botar um captador nessa guitarra, pô, mas que som diferente isso aqui, e começou a tirar um som diferente, foi para casa, coletou aquilo, e lançou o White Stripe para o mundo inteiro, e estourou, e todo mundo queria saber que marca era o equipamento, cara, velho. Depois que ele vendeu o pastel dele, ele disse, a guitarra que eu gravei foi essa aqui, eu paguei $20 por ela. É uma guitarra de plástico que eu fiz isso e isso. Ele descobriu, cara. Ele fez o som dele, cara. Tem um filminho aí que eu recomendo para todo mundo, a todo volume, que é com ele, com o Jimmy Page e com o The Edge do U2. Eles ficam se sugando, né? E o Jack Wright junto ali, tipo, vou sugar esses caras, entendeu? Sem saber que ele é o suprassumo de tudo isso, entendeu? Que ele é o suprassumo disso, que ele é a ideologia disso tudo. É assim que você faz rock. É produzindo teu som em casa, cara. E não pegando o link pronto no computador. Invente a tua guitarra se não tiver. Não fica reclamando que o cara tem uma Gibson Les Paul top, por isso ele faz sucesso.
É porque tu não inventaste a tua Gibson top, a tua marca, a tua cara. Um conselho magnífico para todo mundo. Descubra a si mesmo para depois interpretar os outros. Bom, com essa daí eu até vou segurar um pouquinho esse bloco, a gente vai tomar uma água no intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta um pouquinho mais para encerrar Estúdio Cultural. É ou não é uma lenda do rock de Santa Maria? Sim, claro. Estou me constrangendo. E na época a qualidade dos músicos também impressionava aqui em Santa Maria. Porque eram poucas as versões gravadas. A Fuga conseguiu gravar um disco, depois um CD, né? E o som era ao vivo, né? E ao vivo é difícil, né? O pessoal, a gente conseguia fazer melhor ao vivo do que o produto, o disco, né? Então era uma coisa assim impressionante. Nós mesmos ficava perplexo, né? Porque a gente acabava entrando naquela onda, e era uma satisfação geral, e era uma sonoridade que a gente não conseguia levar para dentro do estúdio. Tanto que quando trancava os caras da Fuga dentro do estúdio, era uma tucanação, porque é complicado trabalhar trancado. Nós gostávamos de tocar com o povo, e se pudesse levar o povo para dentro do estúdio para gravar com nós levávamos. Com essa daí a gente vai para o intervalo seguinte, a gente volta mais com o Pila, o professor Leonardo, a Nayara, e mais um pouquinho do rock da banda Fuga. Já voltamos. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Eu sou recicladora. Eu me considero uma profissional no que eu faço. Tudo que eu conquistei, eu devo a esse trabalho. As pessoas não conseguem entender quanto é importante para quem trabalha nisso. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto do que eu faço. Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Voltamos com o Estúdio Cultural. Pessoal, infelizmente é o último bloco. E eu falo assim, sem falsidade nenhuma, tá? A gente gostaria de fazer um programa duplo aqui de 2 horas, porque para ouvir as histórias do Pila, e a gente, Pila, nós vamos ter convidado de novo, com certeza. Tem obrigado, muita querido. história para ouvir. Tá agradável aqui. E o professor aqui tem tanto, o professor tem muita história para nos contar aqui. Esse cara é uma lenda também, estão me chamando de lenda. Esse cara é uma lenda do rock uma lenda da cidade de também. E a gente está aqui, era teu sobrinho que ia te acompanhar no violão? Certo. Um menino que aos 7 anos de idade, em troca de me alcançar as coisas da geladeira, eu dei um violão para ele. E como é que é passar esse legado, trazer para o teu sobrinho ter essa relação com a música e hoje ele te acompanhar, fazer um violão contigo? E eu ouvi dizer que ele, o Otávio, brasileiro, que está ali atrás da câmera, que é um fã do rock and roll, falou que teu sobrinho é fera na guitarra. Ele é um talento, realmente. Os grandes guitarristas do Brasil, que não são poucos, que eu tenho acesso, né, que não são poucos, friso, talvez os mais importantes do país, né, inclusive o Frejá, Liminha, já me fizeram comentários a respeito do guri, que o guri é uma coisa extraordinária, chama-se Léo Maier, faz produção musical. É uma coisa impressionante, porque aos 7 anos de idade eu dei um violão para ele me alcançar as coisas da geladeira. E ele se tornou nesse grande artista que ele é hoje. O que eu posso te dizer? Que eu quase fui excomungado da família quando dei um violão para ele. Quase fui. Mas hoje os pais dele são orgulhosos dele, né? E o pai dele teve que passar a paternidade em cartório para mim poder sair com ele a tiracola, porque o juizado só permitia que fosse com o pai exercer uma certa profissão com a idade que ele tinha. Nem com tio, nem com responsável, nem nada, né? Então, ele é meu filho adotivo, né? Em papel, e eu tenho muito orgulho dele. Ele não... Todos os dias eu empresto meu ouvido para ele, né? Para ouvir as coisas que ele produz, as coisas que ele faz. É um cara que me surpreende todo dia,
cada produção que ele faz. Hoje ele está produzindo 80% das bandas de rock que são feitas na cidade, que não são poucas. Tem bastante coisa aí que não merece gravar, evidentemente, como em qualquer mercado. Tem umas podreiras aí, mas é calcado sempre da maioria de melhor qualidade. Esse menino tá aí, junto, fazendo. E quem sabe seguindo essa sina do tio aí, né? Que já está quase em fim de carreira aí, mas eu só vou parar de cantar, como eu disse, o dia que morreu, eu acho. Mas fico muito orgulhoso dele, do Léo Maier. Léo Maier. Professor, o que falta para Santa Maria voltar, ter no cenário do rock alguém com uma banda Fogo? Será que teremos novamente algum Pila na cidade, uma banda Fogo aí? É difícil de prever, né? Mas eu vejo assim, nessa disciplina que a gente estava falando antes, que é do curso de História, que é a História do Rock Geral, ele foi ministrada uma vez nas férias, agora últimas férias de verão. E era intensiva, né? Então 2 semanas, todos os dias, e eu reservei um dia para o Rock de Santa Maria. E tive que ampliar para 2, né? O Renato Molina veio participar também da disciplina, também contando algumas histórias. E é impressionante, assim, o interesse que os alunos, que não eram só do curso de História, eram de vários cursos da Unifra, tem nas bandas dessa época, da década de 80, década de 90, e também nas atuais, né? Que se destacam, Plug, Guantánamo Groove, entre outras, né? Então é impressionante a ânsia das pessoas por querer saber algo a respeito das bandas daquela época, né? Eu passei alguns documentários, como Crime ao Vivo, né? Cada nome que ele fala, eu me lembro de uma relação com a música. O Renato Molina era o único cara que tinha carteira de motorista na época. Né? E aí nós tínhamos que ir a algum lugar. Molina, tu dirige para nós? Claro! E eu já boto backing vocal também. E coisa que pouca gente sabe. O primeiro disco, o Renato Molina canta comigo. No primeiro disco, os backing vocals são do Renato Molina. E a boleia também, foi ele que dirigiu, era o único cara que tinha carteira. Eu tinha carteira, mas a minha carteira estava sempre caçada, cara, estava vencida, estava aquela coisa de documentação nunca em dia, entendeu? Aliás, eu passei a usar shampoo de cabelo, acho, faz 10 anos, né? Não usava cueca, cara. Era uma coisa impressionante essa vida do roqueiro, mas sempre teve essas pessoas seguras do meu lado, que faziam essa parte pra mim aí. Todos são um pedaço da história. Abraço, meu amigo Molina, que o rock e os espíritos do rock o abençoe eternamente. Professor, só para nós encerrar então, o que representa essa figura aqui, para a gente começar esse mês especial reverenciando o rock da cidade, para a gente finalizar o programa? É uma lenda, né? Como foi dito, é uma Somos lenda. Uma lenda. Um ícone do rock de Santa Maria, maior que Santa Maria ainda, né? E para o rock de Santa Maria, atualmente, ele serve como uma referência, né? Ele, o Renato Molina, essas pessoas que continuam, de certa maneira, ligadas ao meio, na ativa, né? Eles mantêm o fio condutor, assim, não se perde aquela ligação com aquela geração que era fenomenal, né? Era algo, assim, absurdo, a penetração no público que essa... Pila, a gente vai encerrar com uma música, o programa, que a gente pegou material do YouTube, afinal de contas, hoje não pôde vir teu sobrinho aqui conosco para fazer um som ao vivo, mas a gente não vai deixar de encerrar o programa sem rodar um som da banda Fuga com o Pila cantando. Antes eu gostaria de deixar um recado para todos vocês, meu agradecimento a todo o rock da cidade, e a minha casa, a porta da minha casa está aberta para todos, nunca desistam. Se precisar de um empurrãozinho, ou de uma palavra amiga, ou de um próprio bate-papo para trocar de ideia sobre a música, sobre o nosso rock, me procurem, né? A minha casa está sempre aberta. Como diz um amigo, vou até o comissário Pila que ele vai ver o que ele vai fazer. Nayara, mostra rapidinho o último trabalho que o Pila nos trouxe aqui de presente. A gente agora não mostrou, o programa passou tão rápido. Obrigado a quem comprou esse último DVD meu. Já estamos na quarta tiragem dele. São 4.000 cópias espalhadas pelo estado, pelo Brasil inteiro. Imagina 4.000 cópias em tempo de internet. Entendo que cada cópia dessa seja ouvida por no mínimo 50 pessoas. Estamos a quarto milheiro de tiragem. Gente lá em Porto Galinhas, na Ilha Isolada, que o cara chega, toca saudade, o cara toca, cara. Enfim, muito obrigado por ter vindo aqui e os bons espíritos do rock protejam todos vocês.
Pila, só deixa o teu contato então, o pessoal quiser te procurar, comprar o DVD. Esse trabalho está para venda ainda, as últimas unidades, em todas as lojas de disco na cidade, exceto Multissom, que a Multissom não é da cidade, é uma rede que passa por aqui. Mas nas que são daqui, que os proprietários são daqui, tem para comercializar as últimas unidades que não serão feitas mais. Perfeito. Pila, o Pila ia contar uma história da música que vai rodar agora, que foi um festival nativista que ele abriu, só que o nosso tempo já estourou aqui. A gente vai ter que te trazer de novo aqui, Pila. É a solução, não adianta. Será um prazer. Pila, rock and roll! Mais uma vez, brigadão. Obrigado. Parabéns, professor. Obrigado mais uma vez. Essa Nayara, lenda aqui, professor. Obrigado. Pessoal de casa, agradecendo a participação. Obrigado, querida. É isso aí. Quem quiser rever este programa, quem não conseguiu ver todo ele na íntegra, é só acessar o Facebook da TV Unifra e conferir lá o programa na íntegra todinho lá. Ou no canal Unifra Online no YouTube, e também pode mandar sugestão pelo tvunifra@unifra.br, nosso e-mail. Vamos então encerrar esse programa para lá de especial do rock com o Pila com a música Saudade. De coração, a música que eu canto agora chama-se Saudade. Eu vou convidar vocês para chegar mais para frente, gente. Chego mais, vamos cantar, vamos se liberar um pouquinho. Vamos cantar essa aí, tá só em amigos aqui. Tristeza no olhar, sistemas de um novo tempo, difícil de encarar. É quem sabe sou eu que tô lento. Eu sei, não posso parar. Lembro de um doce momento seu. É inevitável chorar. Quero ouvir. Ainda existe uma chance. E ainda existe um lugar. Embora nesse instante eu não consiga encontrar. Lembro o conselho do amigo. Cuidado ao olhar pra trás. Vocês, é fácil. O difícil é nele voltar.